Boa tarde, eu sou Alisson Bezerra, estudante do terceiro período de Pedagogia, juntamente com a minha equipe, que é composta por Darliane Santos, Deise Ilka, Stephanie Batista, Felinto Batista, Janiele Vasconcelos, Mariana Peixoto, Mauricéa Correia, Rayane Lobo e Silva Pereira. Vamos apresentar o assunto cuja temática é a Política Nacional da Alfabetização, né? A PNA, né? Também conhecida pela sigla PNA, cujo objetivo, né, é para a obtenção de notas solicitado pela professora Márcia Brito Neri Alves, da disciplina de Projeto Interdisciplinar 3. Então, dando continuidade, né, eu venho falar um pouco sobre os artigos, de uma forma bem resumida, sobre o que cada um trata. E mais à frente vocês vão ver ele mais detalhado, né? A partir da apresentação das meninas, né? Da restante da equipe. Então, foi o decreto número 9.765, de 11 de abril de 2019, que foi esse decreto que instituiu a Política Nacional da Alfabetização, né? Também conhecida como a PNA. Então, no artigo 1, ele fala que a alfabetização no Brasil ela deve ser baseada em evidências científicas, né? Essas evidências científicas, ela seria o conjunto de elementos utilizados para apoiar teorias, né, ou hipóteses reais, né? Então, assim, como é que nós iríamos alfabetizar os nossos alunos se a gente não tivesse uma hipótese verdadeira, né, para nos firmar? Então, assim, toda a alfabetização no Brasil ela deve ser baseada em evidências científicas, né? Em hipóteses e teorias reais, né? Coisas realmente do cotidiano, do dia a dia, vivida. O artigo 2, ele vem falar e tratar que a Política Nacional de Alfabetização, ela traz definições precisas, e essas definições precisas, elas possibilitam, né, geram debates, e esses debates vão se tratar sobre as políticas de alfabetização, né? Tudo que é envolvido dentro da alfabetização, ele deve ser debatido, né? Para se chegar a um denominador comum, né? A um denominador real, algo concreto. No artigo 3, que trata sobre os princípios, né, dessa Política Nacional de Alfabetização, eu tenho, em primeiro lugar, o respeito, né, que deve haver entre os entes federativos e a adesão voluntária. Então, deve-se haver o respeito entre essas duas instâncias. A partir daí, eu digo também que um dos princípios é a literância e a numerância. A literância, como todo mundo já sabe, que é a capacidade de ler, escrever e compreender, né, que o aluno deve ter. E a numerância, que trata também da capacidade de raciocinar e aplicar conceitos básicos numéricos de forma simples, né? De início, é simples, mais adiante, conceitos numéricos mais avançados. Ele vem falando também que a alfabetização ela deve ser tratada como um instrumento de superação para a vulnerabilidade social, né? A gente sabe que essa vulnerabilidade ela é composta, né, por diversos fatores, né? De início, né, o que compõe fundamentalmente, que gera essa vulnerabilidade social, é a exclusão social. E essa exclusão, ela vai se dar, né, diante de diversos fatores, seja através de preconceito de raça, cor, religião, orientação sexual, o que for, né? Então, assim, a alfabetização, ela deve se apoiar e firmar o direito, né, a exclusão social é crime. E se é crime, né, ele tem punição, seja ela qual for, em que instância for. Ela vem falando também dos princípios e a fundamentação das ciências cognitivas. A gente sabe que as ciências cognitivas são aquelas ciências em que as disciplinas elas se uniram, mas elas não perderam as suas características, não é isso mesmo? São elas a psicologia, a linguística, a filosofia, ou seja, foram disciplinas, né, que se uniram, na verdade, mas elas não perderam a sua essência real. Em seguida, ele vem falando também que um princípio que se deve ter é a centralidade, né? Ele fala que Deixa eu ver aqui, viu, rapidinho. A centralidade do papel da família na alfabetização. Minha gente, é de extrema importância.
A família, ela deve sempre estar presente dentro da vida, né, da vida educacional, da vida social do aluno. Eu acho que a família dentro da escola, fazendo seu papel, participando das reuniões, dos conselhos, os pais devem procurar saber como é que como seus filhos se estão, né? Se eles estão aprendendo, qual a dificuldade que eles têm. E eles podem até ajudar os professores. Então, assim, a centralidade, o papel da alfabetização, ele é primordial, é essencial para a alfabetização. Então, a família deve estar presente dentro da escola, ela deve ser presente na vida educacional do seu filho, né, dos nossos alunos. Em seguida, né, eu falo do quarto artigo, e o quarto artigo ele vem trazendo dos objetivos. Então, no quarto, né, no artigo 4, os objetivos eles são simples, né, objetivos sucintos, básicos. Promoção da cidadania. Deve-se haver a promoção da cidadania, deve-se promover a cidadania para os nossos alunos. Temos que ensinar os nossos alunos a serem cidadãos de bens, né? Aprender a respeitar um ao outro, seja como ele for, com as suas características, com os seus defeitos. Ele fala também que devemos ter por objetivo a qualidade do ensino e aprendizagem elevada. Realmente, as nossas crianças devem ter uma aprendizagem e um ensino de qualidade, de forma correta, né? E também, o último objetivo é a contribuição, né? Ele deve contribuir para as metas de quinto ao nono ano do PNE, né? Que é a Política Nacional de Educação. Para finalizar, eu falo agora sobre o artigo 5, que vem tratando sobre as diretrizes, né? Vocês vão ver que na apresentação do meu slide eu não usei palavras, não, eu usei figuras que representam essas diretrizes, que são pontos-chave, né? Que são elas o estímulo aos hábitos de leitura e escrita. Deve-se estimular os nossos alunos a ler e a escrever, e a ler e escrever de forma correta, né? A forma que você vai corrigi-lo. Tem professores que não têm, na verdade, uma devida paciência. E se deve haver, né? Deve-se estimular ele a ler, a escrever, não só dentro da escola, mas sim nas suas casas, né? Uma revista, um gibi educativo, né? Um jornal, tudo isso, né? Leituras que venham a promover a aprendizagem e a educação dos nossos alunos. Outra coisa também é a priorização, né, da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Essa diretriz é ponto-chave, né, das políticas nacionais de alfabetização. Outra coisa é interagir as práticas motoras e expressões artísticas. Ou seja, por que não você trazer para a sua aula musicalidade e teatro? Você consegue desenvolver uma dinâmica, né, onde o seu aluno vai ter vontade mais de aprender, vai ter curiosidade. E por que não a música, uma coisa suave, uma coisa leve? Por que não o teatro, as expressões artísticas, que é tão importante, né? Que eu acho que deveria ser englobado dentro da educação básica, né? Sim, com certeza, eu acho que sim. Acho que aulas de teatro e música deveriam fazer parte da grade curricular, né? Outra coisa, o respeito às diferentes modalidades especiais, né? Vocês vão ver que eu venho mostrando a língua dos sinais, né? Tanto para cegos quanto a língua de sinais de Libras. Então, a gente deve respeitar as diferentes modalidades e elas são importantes, né? São alunos especiais, são alunos que querem, têm vontade e aprendem, né? É só se ter a devida técnica, a devida aprendizagem correta, né? E o mais importante, para finalizar, a valorização do professor alfabetizador. Minha gente, o professor, como a gente bem sabe, é o principal, é o ponto-chave para qualquer profissão. O médico só se forma em medicina, o psicólogo em psicologia, o dentista, né? O mecânico, o advogado, o próprio professor, ele passa pelo professor e pelo professor alfabetizador antes dele chegar, né, no ensino superior, antes dele chegar no ensino médio, no ensino fundamental, ele foi alfabetizado na educação infantil. Então, por que não valorizar esse professor, né? Por que não nos valorizar, né? Por que não nos aprimorar, nos aperfeiçoar, fazermos uma formação continuada, né? Para podermos, de uma certa forma, mostrar e levar para os nossos alunos uma educação de qualidade, um ensino-aprendizagem elevado, né? Eu vou ficando por aqui, né?
A equipe vai dar continuidade aos assuntos. Muito obrigado, né? Agradecer a professora Márcia por toda a paciência, né? Pela disponibilidade, por sempre se propor, né? A estar conosco, mesmo virtualmente. Qualquer dúvida, eu vou deixar no final, né? Do vídeo os e-mails da equipe. E qualquer dúvida, ou se vocês quiserem acompanhar o nosso material, é só vocês nos pedirem, certo? Boa noite, boa tarde, tchau. Boa noite. Vou falar um pouco sobre o artigo do 6º ao 13º. Crianças na primeira infância e alunos dos anos iniciais são prioridade nas escolas. Jovens e adultos, alunos das modalidades especializadas e qualquer estudante com nível insatisfatório de alfabetização também estão contemplados. São os agentes, professores, gestores educacionais, instituições de ensino, famílias e organizações da sociedade civil. O PNA ele será implementado por meio de programas e ações do governo federal, em parceria com entes federativos. O Ministério da Educação ele coordenará ações derivadas do PNA, podendo oferecer assistência e financeiras aos entes federativos. Oi, sou Mariana, aluna da Faculdade Raimundo Marinho, no curso de Pedagogia. Nós vamos conversar sobre a PNA. O tema abordado será o capítulo 3.1, sobre os princípios, objetivos e diretrizes. A apresentação está dividida em duas partes. Eu começarei logo em seguida, minha amiga Mauricéia dará continuidade. A PNA tem um propósito de garantir o padrão de qualidade de suas iniciativas e a aplicação responsável dos recursos públicos, além de promover o estudo e conhecimento científico na esfera da alfabetização, literacia e numeracia. A PNA deu dois passos importantes: a definição de conceitos-chave para evitar equívocos referentes à alfabetização e enunciou condições para a elaboração de uma política de alfabetização mais eficaz. A PNA valoriza a primeira infância, pois é uma fase de desenvolvimento físico, moral, social, cognitivo, linguístico e emocional da criança. Portanto, por ser uma fase de descobertas, é importante agregar as práticas pedagógicas na linguagem, literacia e numeracia para que aos poucos ela compreenda a linguagem, movimentos corporais, conquiste sua inteligência e assim organize o mundo do seu modo. Meu nome é Mauricéia, aluna do 3º período de Pedagogia, e vou dar continuidade ao que a Mariana estava falando, sobre o 3.1, o capítulo 3.1, os princípios, objetivos e diretrizes. A família como um dos principais agentes do processo da alfabetização. A família, ela constitui como o principal agente da alfabetização. A criança, ela aprende muito com o ambiente, desta forma todos contribuem para a sua formação. Porém, a família exerce o principal e importante papel na vida da criança como um dos principais agentes. A PNA, ela pretende proporcionar a todo jovem, crianças e adultos oportunidade de aprendizagem. A priorização da alfabetização tem uma priorização maior com a aprendizagem da educação do campo, a educação de quilombolas e a educação especial. O suporte e particularidades da especialização das modalidades de educação. A PNA, ela contempla essas situações e essa contemplação é para ajudar nas dificuldades de aprendizagem como leitura, escrita e matemática, e mostrar que nem sempre as causas são fatores intelectuais e fatores didáticos. Assim, então, os professores podem identificar esses problemas em sua sala de aula dos alunos. A descalculia é uma dificuldade com aprendizagem com cálculos, que normalmente a criança tem essa dificuldade de saber. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Darliane, eu sou estudante de Pedagogia do 3º período da Faculdade Raimundo Marinho, e como os meus colegas falaram anteriormente, nós estamos abordando o tema da Política Nacional de Alfabetização.
Então, eu especificamente vou falar sobre o público-alvo. Quem são os... Qual é o público que a Política Nacional de Alfabetização abrange? Então, primeiro, crianças da primeira infância, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, alunos da educação básica regular, que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização, né? Ou seja, aqueles alunos que não conseguiram atingir, não conseguiram desenvolver uma aprendizagem regular no processo de alfabetizar. Alunos da educação de jovens e adultos também fazem parte. Jovens e adultos sem matrícula no ensino formal e alunos das modalidades especializadas de educação. Então, esse é o público-alvo no qual a Política Nacional de Alfabetização abrange. Agora, minha colega vai falar sobre os agentes envolvidos, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, quem está ali para ajudar, quem está ali para somar, para que todo esse processo seja desenvolvido e tenham bons resultados. Olá, meu nome é Janiele Vasconcelos, sou estudante de Pedagogia do terceiro período da Faculdade Raimundo Marinho. Nós estamos abordando o tema a Política Nacional de Alfabetização, o PNA, e eu darei continuidade falando um pouco sobre os agentes envolvidos. São agentes envolvidos da PNA professores de educação infantil, professores alfabetizadores, professores das diferentes modalidades especializadas de educação, demais professores de educação básica, gestores escolares, dirigentes de redes públicas de ensino, instituições de ensino, famílias e organizações da sociedade civil. Boa tarde, meu nome é Deise Ilka, estou cursando o terceiro período na Faculdade Raimundo Marinho. Vou falar um pouco sobre algumas implementações da PNA, que é dada por meio de programas, ações e instrumentos. Orientações curriculares e metas claras e objetivos para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Isso não foi especificado ainda de maneira... Isso vai dialogar com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que já havia estabelecido competências e direitos de aprendizagem específicos para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Vou falar também sobre a recuperação e remediação para alunos que não tenham sido plenamente alfabetizados nos anos iniciais do ensino fundamental ou que apresentam dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e matemática básica. Tem também a promoção de práticas de literacia familiar, que é por meio de simples interações com as crianças em forma de conversa, muitas vezes de maneira lúdica, com os pais. Podem até mesmo construir relacionamentos positivos com seus filhos, ajudá-los a desenvolver o vocabulário e as habilidades necessárias para a leitura e o aprendizado na escola. Obrigada, boa tarde. Olá, me chamo Stephanie Batista de Lima, sou aluna do curso de Pedagogia do terceiro período da Faculdade Raimundo Marinho. Vou falar um pouco sobre os agentes envolvidos na PNA. Quem são esses envolvidos? Esses envolvidos são professores de educação infantil, professores alfabetizadores, demais professores de educação básica, gestores escolares, dirigentes de redes públicas de ensino e entre outros. Vou explicar em modo geral sobre esses envolvidos. Bom, professor de educação básica, ele tem o papel de ensinar as gerações a ler e a escrever, e assim forma o ciclo escolar durante o processo da alfabetização. Foi criado um programa Tempo de Aprender, voltado para aperfeiçoamento, para valorização de professores e gestores escolares, para acompanhamento da evolução dos alunos e para dar suportes aos professores. O objetivo da PNA é melhorar a qualidade da alfabetização no território brasileiro e, assim, combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, contando com uma parceria entre professores, gestores educacionais, famílias e organização da sociedade civil, pretendendo promover uma alfabetização de qualidade e garantir aos estudantes brasileiros uma base sólida para que possam ter um futuro melhor com qualidade e oportunidades.
A avaliação e o monitoramento formam parte principal de uma política pública. Quando se tem o objetivo proposto, a criação de resultados confiáveis, o reconhecimento de problemas no caminho, a eficiência no uso de recursos públicos, fica claro a importância desses métodos. Porém, sob essa questão, se observa com frequência uma falha nas políticas de alfabetização. Na opinião do especialista Thierry Rocher, doutor em psicologia, as avaliações padronizadas dos desempenhos dos alunos são agora elementos essenciais da política educacional. Permitem, antes de mais, esclarecer os debates sobre educação com base em critérios fiáveis e objetivos. Além disso, os indicadores de resultados derivados deles são ferramentas valiosas para orientar as escolas e o sistema. Olá, eu sou a Rayane Lobo, do curso de Pedagogia da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Bom, avaliação e eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações implementados, incentivo à difusão tempestiva de análises devolutivas de avaliações externas e ao seu uso nos processos de ensino e da aprendizagem, desenvolvimento de indicadores de influência e leitura oral, proficiência em escrita e incentivo ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas para avaliar programas e ações desta política.